Nós estamos, pela bondade e misericórdia de Deus, nesta que é a sexta e última aula da matéria de Cristologia. Sexta e última aula da matéria de Cristologia. Hoje é quarta-feira, 1 de março. Né? Não sei porque dizem primeiro, né? O correto sempre 1, 2, 3, porque se é para dizer primeiro, tem que dizer segundo, terceiro, quarto, quinto, 6 de março. Esse é um problema, né, da nossa gramática, né? Esse é um vício da gramática da língua portuguesa. 1 de abril, não, mas o negócio é isso, irmão Jobé, já tá no manto, fica um pouquinho no manto, porque tá tão frio, né? Tem que ficar no manto para aquecer. Depois de aquecer, o irmão Jobé aparece. Mas, meus irmãos, quero agradecer a todos vocês que se empenharam por estarem aqui, e entendo que para muitos de vocês, por que não dizer 90%, é um tremendo sacrifício. E estar aqui, eu reconheço esse sacrifício, esforço. Alguns de vocês tiveram um dia pesadíssimo de trabalho, muito pesado, mas estão aqui, né, cumprindo este compromisso que, na verdade, não é comigo, é primeiramente com Deus e depois com você mesmo, né, porque você está aqui, porque você decidiu a romper em fé e querer fazer uma diferença. Muito obrigado, irmão Kleber, irmã Jennifer Jackson, irmã Leidiane, Isadora, pastora Darlete, Wincy, irmã Vânia, irmã Ângela Bonjú, Fábio, irmã Isabel, família, casal Soares e irmão Jobé, que daqui a pouquinho vai estar se revelando. Meus irmãos, hoje estaremos entrando na última aula desta matéria, né, Cristologia. Já despachei ontem pelo correio as novas apostilas, né, introdução à homilética. Vamos ver quantos aí Deus vai levantar como futuros bons pregadores, né? Ainda que você diga, eu não fui chamado para ser pregador, mas nós fomos chamados para sermos expositores da palavra de Deus, né? No momento que eu prego o evangelho, eu tenho que ser pelo menos um expositor simples da Escritura Sagrada. Sei que aqui entre nós temos pregadores exímios, né, bem experimentados, como pastora Darlete, né, a Fábio Lacerda, temos aqui a irmã Núbia e o alemão, que são aqui experimentadíssimos na pregação da palavra de Deus, Wincy, né? Outros aqui vão se revelar como tremendos pregadores, né? Vou sair daqui feliz da vida em ver aí um grupo de irmãos e irmãs que vão estar adestrando ou digamos, manejando bem a palavra de Deus. Se você observar lá no grupo, eu já fiz a postagem, já quis me adiantar, né, para você aí, para ter uma visualização, eu postei a apostila no grupo no formato PDF, mas não se preocupe, ela vai chegar aí na sua casa a tempo, né? Eu as despachei ontem, então o tempo que eu espero, o máximo que chegue ao endereço de vocês, poderia ser na manhã ou na tarde da próxima quarta-feira. Então, quero acreditar que até lá todos vocês terão as apostilas. Até nossa irmã Angélica, que mora na ilha, né? Ali é um pouquinho mais complicado, mas eu acredito que vai chegar a tempo, né? A ilha de Martas Vinas tem essa característica curiosa. Todo mundo recebe, mas parece que na ilha demora uma eternidade, mas esperamos em Deus que chegue, né? Estamos enviando lá na caixa postal. Quero agradecer também os alunos que puderam, né? Talvez você não tenha podido, mas eu quero acreditar que os que puderam, agradeço, os que fizeram os pagamentos pelo mês de fevereiro. Ainda temos alguns alunos com suas pendências, então faça na medida do possível a gentileza de cumprirem as suas pendências, você que está ainda com os seus pagamentos pendentes do mês de fevereiro, tá? E não se sinta desconfortável quando mandamos a notinha de cobrança, porque esse é o nosso trabalho, tá? O sistema nos apresenta, né, que o aluno está devedor,
Se o aluno tem problemas, é fácil, é só se comunicar conosco. Se o aluno não tem problemas, ele fica quietinho, e aí a gente vai entender que ele se esqueceu ou outra situação que desconhecemos, mas tudo bem. Tá? Então, agradecemos os que já puderam fazer os seus pagamentos, e os que ainda não fizeram por alguma razão, por favor, não deixe passar muito tempo para que a multa vá se acumulando, e aí cria-se um desconforto um pouquinho maior. Página de número 7, por favor, da nossa apostila. É um conteúdo enorme. Deixa eu pedir uma grande gentileza, tá? Não me queiram a mal, talvez vocês não percebam. Eu estou aqui desse lado, eu acredito que de todos, sou eu que mais percebo. Eu tenho observado nas últimas aulas, e não tome isso como uma reclamação, é uma observação, por favor. Como vocês veem, eu uso um microfone de alta sensibilidade, né? Tanto para falar, como ele me ajuda a dar o retorno. Então, eu tenho o retorno através dos headphones, tá? E ele me ajuda a ampliar a minha voz para que ela ecoe com melhor nitidez a vocês, né? Isso aqui não é um luxo, isso aqui é uma necessidade, né? A escola fez graças a Deus, com muita batalha, fizemos um investimento um pouquinho caro, mas necessário, né, para termos qualidade de som. Estamos aí batalhando também para melhorar a qualidade de vídeo, né, embora dependemos, né, do programa Zoom, né, mas já estamos pensando na metade deste ano, para junho, mudarmos a plataforma. Você vai ser avisado. Possivelmente, vamos passar por uma plataforma chamada StreamYard. Ela é de muito melhor qualidade de vídeo, ela é mais fácil, não precisa de você baixar aplicativo, é só você entrar na página web da StreamYard, e aí você baixa no seu celular, no seu tablet, iPad e no seu laptop ou computador de mesa. Mas nós vamos avisar vocês com 1 mês de antecedência a mudança, né? Não vamos fazer assim do dia para a noite e não de uma semana para a outra, né? Então, estamos querendo melhorar sempre a nossa qualidade de áudio e de vídeo. Então, diante disso, eu vou pedir um grande favor. Mantenho todos os áudios fechados, todos, sem exceção. Por favor, todos. Porque qualquer cisquinho que aconteça aí do lado de vocês, espirra dentro aqui da tela, e eu sou o primeiro a ouvir. Olha, eu vou repetir, como eu tenho esse áudio aqui, esse headphone, eu ouço como entrando, rasgando a minha orelha lá dentro. Parece que deu um negócio que tritura lá por dentro, porque muda, né? Aumenta muito a sensibilidade. Lembrando que quando o aluno for participar, abra o seu áudio, participe e imediatamente, por favor, feche. Se você esquecer, eu vou dar um toquezinho. Fecha, porque está perfurando o meu ouvidinho. Não apenas o meu ouvido, mas eu quero que também que estará perfurando ou atrapalhando um pouquinho na concentração. Todos estão entendendo, gente? Todos estão entendendo? Não é uma reclamação, é só para a gente manter uma boa qualidade de áudio, vídeo, de comunicação, para que nenhum som externo venha trazer perturbações. Nós vamos hoje terminar a aula um pouco mais cedo, devido à nossa provinha, né? Acredito que somente a irmã Vânia é a primeira que vai estar hoje fazendo esta prova, não tem nenhum mistério, a irmã Vânia só vai, numa folha de papel, transferir as respostas. A prova vai ser reproduzida aqui na tela, tá? E os que puderem também vão ter uma cópia lá no grupo do WhatsApp, tá? E vão ser em 2 páginas. Então, essa vai ser a questão, né? Vão ser 2 páginas, no caso aqui vão aparecer 2 telas, então todos terão que ficar parados numa só tela até o último aluno terminar, e aí eu viro a tela. Mas quando eu mandar uma cópia no WhatsApp, então quem for usar via WhatsApp, né? Aí fica à vontade. Eu sei que os que vão usar via WhatsApp, os que estiverem em conexão via laptop ou via desktop. Agora, se você está usando o seu telefone celular, que aqui é dito que é sua irmã Vânia, né? E a Isadora, aí sim terão, e o irmão Kleber, isto, aí terão que usar a tela.
a tela, né? Não tem outra opção, entendeu? Mas quem está usando laptop, desktop, tablet, iPad, então tem a opção de pegar lá o seu telefone celular e pode visualizar a prova pelo grupo. Página 7, complemento. Estamos falando, né, dos 3 ministérios do Senhor Jesus: rei, profeta e sacerdote. Vamos entender essa parte aqui, né, desses 3 ofícios do Senhor Jesus. A palavra rei aparece cerca de 2.513 vezes no Antigo Testamento e a palavra reino 206. Ser rei ou o verbo reinar 350. O povo de Israel no Antigo Testamento vivia num reino que durante muitos anos era um só. Depois se dividiu em 2. Reino do Norte, conhecido como Israel, e Reino do Sul, conhecido como Judá. O primeiro rei de Israel foi Saul, depois Isbosete, filho de Saul. Não Davi, como muitos imaginam. Depois, sim, Davi, que foi o maior rei de Israel. Depois de Davi, reinou Salomão. Juntando todos esses, o período do Reino Unido foi de 120 anos. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu. O reino de Judá teve na sua história 20 reis e o de Israel 19. Para aprendermos mais sobre a história dos reis, necessitamos ler os livros de Reis e Crônicas, além dos livros proféticos. Todos os reis de Israel foram maus e os de Judá, na sua maioria, foram também maus. Alguns foram bons e deixaram grandes exemplos. Você sabia que Jesus Cristo era da tribo de Judá e descendente da linhagem de Davi? Isso nós descobrimos quando lemos e estudamos Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 17. Portanto, ele podia ser chamado rei dos judeus porque era da linhagem real. Você sabia que os Herodes, no Novo Testamento, nenhum deles era judeu, e sim idumeus, de uma raça, não é, cananeia. Herodes foi colocado no trono de Israel por César. Eu não sei se alguns de vocês sabiam disso, né? Que para se assentar no trono de Israel tinha que ser judeu, independente da tribo. Mas Herodes quebra essa regra. Por quê? Ele foi colocado no trono por imposição do Império Romano. Não se esqueçam disso. É muito importante, se você puder fazer um highlight nesta observação, né? Porque já ouvi, você pode não acreditar isso aqui que eu vou falar, não é uma crítica, por favor, é só uma observação. Pastores renomadíssimos, eu não vou citar nome, respeito, né, que tem os seus canais no YouTube com milhares de subscribers. Eu vou ver a coisa de 2 meses, um deles afirmando, né, Herodes, sendo judeu, foi um dos que foram por Deus confirmados no trono de Israel. Aí temos um problema. Primeiro, ele nunca foi confirmado por Deus no trono de Israel. Segundo, Herodes não era judeu, como estamos aqui falando, ele era idumeu, ou ele pertencia a uma linhagem de cananeus, não é? Inclusive até muito idólatras e muito sanguinários. Então, quando esse pastor fez essa declaração, eu não sei em que livro de história, em que página da Bíblia ele conseguiu se basear nisso, só que conseguiu trazer uma curiosa distorção, e vocês podem acreditar ou não. A quantidade de clap, clap, clap para ele, eu falei, tem um negócio errado aí, eu não tô acreditando, né? E você talvez não pode acreditar. Eu não vou postar o link, né, para não, claro, expor o servo de Deus, que a intenção não é expor a ninguém, mesmo que cometam esses erros que consideramos
não tanto infantis, mas um pouco grosseiros, né? Porque a Bíblia nos ensina a identificar as raças, as genealogias. É só você ler com atenção o texto, né? Que alguns textos são bem claros, bem explícitos. É bem verdade que há outros textos que requer uma leitura redobrada, né? Já viu aquele texto que você passa por ele 15 vezes e não enxerga nada? Quando você passa pela 16ª vez, você, oh meu Deus, tá aqui, mas eu li 15 Pastor, vezes e não uma pergunta. enxerguei. Pastor, Alô? Sim. eu estou perdida aqui. É 7 que Página de número 7, Então, mas é essa? complemento. Página de número 7, aonde a senhora lê complemento. Conseguiu se localizar? Espera aí um pouquinho. Página 7. A página está lá embaixo do lado direito. Essa. E aqui está, ó, complemento. Isso aqui, complemento. Ah, tá. A Uhum. base está aqui, mas a senhora tem que subir lá em cima. A senhora, infelizmente, se perdeu um pouquinho. É. Página 7, a página está lá embaixo do seu lado direito, aí a senhora sobe, está exatamente no meio da página a palavra complemento. Encontrou? Não, complemento. Complemento, Mas está bem. tipos humanos de Jesus Cristo? Não, não, não. A palavra rei aparece cerca de 2.513 vezes. A senhora não está conseguindo localizar. Está na página 7, não tem errada. Mas a página 7, essa aqui embaixo ou Sim, nessa senhora, letra? eu vou ser obrigado a fotografar porque a senhora está bem perdida. Deixa eu Eu fotografar, sei. deixa eu Desculpa fotografar para a aí. senhora e a senhora vai entender. Uau! Desculpa aí. Não, sem problemas. Essas Já achei, já situações. achei. Achei. Aleluia! Aqui, ó, complemento. Isto, maravilha! Glória a Deus. Desculpa aí, Essas pastor. pequenas situações, não, sem problema. Essas pequenas situações às vezes acontecem, não são normais, É mas porque eu nós não estamos aqui. participei da outra aula e eu fiquei perdida. Mas Isso, tá só bom. ficou um pouquinho perdida, tá mais do que Obrigada. compreensível. Sempre às ordens, tá bom? Não esqueça de Vou fechar o seu. Isso, obrigado. Muito bem, meus irmãos. Os irmãos entenderam, então, na questão de Herodes. Herodes nunca foi judeu. Ele foi idumeu. Mas por que ele foi idumeu? O nascimento, óbvio, mas não era suposto ele estar no trono de Israel. E por que foi colocado no trono de Israel? Por imposição do Império Romano. Então foi uma jogada política, não foi uma consequência da obediência da nação à ordem de Deus, que a ordem de Deus foi clara, só judeus assumiriam o trono de Israel. Outra observação que já falamos em outras aulas, mas é importante demais isso aqui, ó, preste atenção. Se ensina demais isso nas escolinhas dominicais, e é um pouco surpreendente, né? Que os reis do Israel unido foram Saul, Davi e Salomão. Quem já viu isso? Saul, Davi e Salomão. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, descobrimos que isso não é verdade. Segundo a Bíblia, os reis do Israel Unido foram 4. Opa! Agora pegou. Saul, seu filho Isbosete, aí vem Davi e fecha com Salomão. Quem não sabia disso? Não sabia. Somente irmã Vânia. Perfeito. Vamos no texto, só para reforçar para os que não sabiam e reforçar para os que já sabiam. Segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, você também anota, né? Você que já sabia disso, anota que é importantíssimo. Segundo livro de Samuel, capítulo 8. Segundo livro de Samuel. Deixa eu ver aqui se eu estou correto. Deixa eu ver aqui. Segundo livro de Samuel. Só um momentinho.
há um problema aqui na minha Bíblia, interessante. Só um momentinho. Só um momentinho, isso aqui é uma coisa... Minha Bíblia está faltando uma parte, que legal. Que é isso? Segundo livro de Samuel, capítulo 2, desculpe. Estou trocando aqui de Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Tem o capítulo 1º, mas não tem o capítulo 2? Que legal! Uau! Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Desculpe, irmãos. É a primeira vez que eu estou usando uma Bíblia diferente, uma nova, né? Que inclusive eu ganhei há pouco tempo. Mas tem o capítulo 1 e salta por 3. O 2... Que engraçado, a página do 2 não aparece. Já troquei de Bíblia rapidamente. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Olha o que diz. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim. Verso 9. E o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. E reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. Anotaram então? Isbosete, filho de Saul, é considerado o segundo rei do Israel unido. Então, Saul, Isbosete, Davi, Salomão, os 4 reis do Israel unido. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo certinho? Maravilha! Anotou? Não esquece, e aqueles que vocês conhecem, Saul, Davi, Salomão, Saul, Davi, Salomão, ó, faz uma brincadeirinha, de bom gosto, claro, né? E dá uma pegadinha. E vão responder Saul, Davi, Salomão, mas na verdade não são Saul, Davi, Salomão, senão Saul, Isbosete, Davi e Salomão. Aí você vai me perguntar, por que essa ideia ou essa omissão prevaleceu por tanto tempo? Não sei. A única explicação que eu posso dar é que não leram o texto ou não estudaram suficientemente o texto e passaram por cima. Perfeito? Vamos lá. Parte número 3, página 7. Todos estão aí na página 3, na página 7, perdão. Página 7, parte 3, e isto. Nomes e títulos de Jesus no Antigo Testamento. Seja bem-vindo, irmão Camelo. O manto fez bem o irmão, né? Porque o frio que está nessa zona aí, olha, tem que ser manto. E manto aquecido, manto elétrico. Tem que ser manto elétrico, porque não, aqui estou com o ar-condicionado ligado a todo vapor. Gente, fez 92 aqui na minha área, 92. E agora está 88 lá fora. Está abafado no planeta, né? E o ar-condicionado aqui ligado. Não estou falando isso zoando com vocês, não, porque eu não gosto de muito calor e não gosto de muito frio. Então, eu fico no tempero. Vamos lá. Hoje subiu a temperatura, hoje não está tão quente, não. Mas no final de semana, que eu estou sabendo, vai baixar feio. Baixou feio no final de semana agora e vai cair de novo. Mas hoje fez um calorzinho bem gostosinho. Sexta, sábado e domingo, o negócio vai ficar estranho pro lado de vocês. E eu vou estar aí no sábado em Denver, né? Só Deus para me defender, meu Deus. Dando aula, mas é o nosso compromisso. O que a gente pode fazer? Fugir do frio? Não tem como. Bom que são 3 dias apenas, né? Que eu vou e volto num pé só. Vamos lá. Nomes e títulos de Jesus no Antigo Testamento. Anjo do Senhor. A Escritura tem muitas menções, preste atenção, com essa expressão, o anjo do Senhor. Preste bem atenção no que eu estou falando. O, artigo definido singular, anjo do Senhor. Só que esse Senhor
tem que apresentar as letras maiúsculas. Eu tenho certeza que você já leu, já viu isso na Bíblia. O singular, artigo singular no masculino, anjo, e o Senhor com S maiúsculo. Vamos a um texto nos Salmos, muito conhecido, Salmo, se não me falha a memória, porque minha memória está ultimamente dando umas rateadas feias, só Jesus na causa. Salmo 34, deixa eu ver se minha memória está funcionando bem. Salmo 34, versículo 7, por favor. Todos tenham aberto aí, por favor, na sua Bíblia, o Salmo 34, 7. Aqui diz na minha versão, eu estou usando Almeida Revista Atualizada, ARA. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor aqui na minha tradução está todo ele em maiúsculas. E aí na sua tradução, confere? Senhor tem que estar em maiúsculas. Então preste atenção, anote aí. Toda vez que você encontrar na sua Bíblia o masculino singular, o anjo do Senhor, 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 toda em letras maiúsculas, se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Opa, mas ele não tinha ainda vindo à terra. Calma, quando ele vem à terra, é o que a Bíblia chama de encarnação. Porque Jesus sempre existiu. Lembra-se lá no Evangelho de João, capítulo 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, Jesus sempre existiu, só que na forma espírito. Mas na forma corpo, ele vem à terra, não é? Nasce numa manjedoura, nasce como um ser humano, cresce, se desenvolve, morre, ressuscita ao terceiro dia judaico, sobe aos céus e até hoje mantém um corpo físico. Glorificado. Que interessante. E com as marcas do Calvário. Então ele tem as marcas aqui, na cabeça, da coroa de espinhos, o golpe que ele recebeu no nariz, ele tem as marcas no lado e tem a perfuração nos pés. Então, Jesus hoje está vivo à direita do Pai, com um corpo glorificado. Alô? A expressão que costumamos dizer, Jesus está aqui, é uma força de expressão. Presta atenção, e não está errado, não está nada errado. Mas fisicamente Jesus não está aqui. Como é que é? Do contrário, a Bíblia cai em contradição. A Bíblia diz que ele está lá como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, intercedendo por nós. Mas que negócio é esse? Então, quando a igreja afirma Jesus está aqui, não é Jesus fisicamente. Sabe quem é? Quem é? Vamos lá. Quem pode me responder? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, que revela da parte do Pai, que revela da parte do Filho, que fala da parte do Pai e fala da parte do Filho, que manifesta-se da parte do Pai como da parte do Filho. Mas peraí, isso não é uma confusão? Não. Os três são três pessoas diferentes em um só Deus. Não são três deuses. Não tente colocar isso na cabeça e racionalizar que não funciona. Isso é por fé. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas diferentes, contidas em um só Deus. Então não se esqueça disso. O Espírito Santo nos revela a pessoa do Filho, a pessoa do Pai. Glorifica o Filho e glorifica o Pai. Fala da parte do Filho e da parte do Pai, mas nunca, jamais, em nenhum lugar da Bíblia está escrito que o Espírito Santo fala de si mesmo, para si mesmo, e busca a glória para si. Olha só que interessante. Então o Espírito Santo, ele não busca ser glorificado.
ainda que ele é digno, alô, de toda a honra, de toda a glória, de todo o poder, porque ele é Deus. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Isso é mistério, é como dizem os irmãos, né, da moda antiga. É mistério, pastor, e dos grandes. Só vamos entender esse mistério de forma completa, ó, quando chegarmos lá em cima, com o corpo glorificado. Então, Jesus, fisicamente falando, não está entre nós. Nós vamos vê-lo no dia imediato do arrebatamento. Aconteceu o arrebatamento, vamos ver o rosto de Jesus. Como é que eu sei disso? Primeira carta a João, capítulo 3, versículo 2. E o rosto do Pai? Quando é que nós vamos ver o rosto do Pai? Apocalipse, capítulo 22, versículo 4. Lá no Novos Céus e Nova Terra. Olha, meu Deus, que mistério. Então, anotaram aí, o anjo do Senhor. Exemplos claros na Bíblia do anjo do Senhor sendo Jesus. O anjo que apareceu ao pai de Sansão, Manoá, recebeu o sacrifício e recebeu a adoração. O anjo que se apresentou a Jacó, lutando e dando golpe na sua coxa, no Vale de Jaboque. O anjo que se apresentou com uma espada desembainhada diante de Josué, antes da conquista de Jericó. Lembram-se? Josué capítulo 5. Ali é Jesus. Daqueles 3 personagens que vieram para conversar com Abraão, um deles era Jesus, falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Pastora Darlete. Pastor, para tirar uma dúvida aqui minha. Sim, por favor. Quando chegar no céu, nós vamos ver o rosto de Deus? 1 de João, capítulo 3, versículo 2, vamos lá nessa ordem, que é interessante, né? Nós vamos ver o rosto de Jesus. Jesus, mas de Deus Primeira carta de João, capítulo 3, é somente o rosto de Jesus que nós inicialmente vamos ver. Vamos então ao texto, que é interessante a gente ter isso anotado. Primeira carta a João. Primeira carta a João, capítulo 3, versículo 2. Vou esperar que todos vocês abram. E essas dúvidas precisam ser, claro, colocadas para serem resolvidas e com a anotação bíblica. Primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Todos encontraram? Eu vou esperar que todos tenham esse texto aberto e mas alguns ainda estão caçando. Vou esperar que todos estejam com o texto aberto. Mãe Isabelle já está chegando, daqui a pouquinho ela já fica visível. Gostei, Gilberto, desse tanque. Gostei, Gilberto. Isso aí é bruto. Parabéns, Gilberto. Vou seguir teu exemplo. O meu é fininho, não tem nada a ver com o teu, né? O teu é de imperador, o meu é de mucamo. É meio galão isso aqui. Meio galão. Isso aqui eu tenho só 750 ml, né? Não, mas eu tenho o meu de 1 galão, né? Que é um pouco exagerado, mas gostei desse de meio. Né? O de meio é mais simpático. Eu tenho que beber isso aqui sempre, por causa do manter o rim sadio. Tá certo, corretíssimo. Vamos lá. Todos abriram? Primeira epístola de João 3:2. Vou estar lendo. Muita atenção aqui na leitura, por gentileza. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, ele quem? Jesus Cristo. É só você ler o verso 1 e você vai entender. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. A ele quem? Jesus Cristo. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Ele quem? Jesus Cristo. Todos estão me acompanhando, gente? Para você interpretar o versículo 2, tem que entender o versículo 1. Assim que nós aprendemos a entender a Bíblia. Há textos que um está ligado ao outro, e aí um texto ou antes ou outro versículo depois vai nos dar a explicação. Ok, e aí? Quando veremos o rosto do Pai? Então anotem aí, no dia do arrebatamento da igreja, é o dia que vamos ver o rosto
do Senhor Jesus Cristo. Do arrebatamento da igreja até novos céus e nova terra, nós não estaremos vendo o rosto do Pai. Estaremos recebendo a presença do Pai, ouvindo o Pai, tendo o Pai falando com cada um de nós, mas ver o rosto do Pai só depois que a Nova Jerusalém baixar na terra. Isso vai ser depois do milênio. Apocalipse capítulo 22. Aí vocês agora vão anotar quando nós, os glorificados, a igreja, vai ver o rosto do Pai. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. Importante nós entendermos isto. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Anotem aí, toda vez que no Novo Testamento aparece o nome Deus, D maiúsculo, na maioria das vezes se refere ao Pai Celestial, com algumas exceções. Exemplo, você vai encontrar alguns textos que aparece 2 vezes a palavra Deus. Então, a primeira palavra que você encontra como Deus maiúsculo se refere ao Pai, e a outra palavra se refere à divindade, que não é o caso aqui, porque só aparece uma vez a palavra Deus com D maiúsculo. Então, nesse caso aqui, está se referindo ao Pai. Anote aí. A palavra cordeiro, com letra C maiúsculo, está se referindo a Jesus, certo? Então, estamos vendo 2 tronos, o trono do Pai e o trono de Jesus. Vamos lá. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as árvores da árvore são para a cura dos povos. Verso 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. De novo, trono de Deus, de quem? Do Pai e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Agora, preste atenção, porque aqui é uma questão de interpretação e você tem que estar atento. Já que o verso 3 está falando do trono do Pai, de Deus, estão me acompanhando? Quem está me acompanhando? E do Cordeiro, Jesus Cristo, está dizendo, os seus servos o servirão. 4, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Contemplar a face de quem? Do Pai. Porque do Filho, estão me acompanhando? Já contemplamos no dia do arrebatamento. Não pensei nisso. Mas quando nós lemos o texto, é o que o texto nos ensina. Então, no dia do arrebatamento, já vamos ver o rosto do Filho. Contemplaremos o rosto do Filho. Mas só na Nova Jerusalém, no novo céus e nova terra, é que vamos contemplar o quê? O rosto do Pai. Anotado aí? Está anotadinho? Quando fazemos a leitura atenta ao texto, nós descobrimos esses detalhezinhos que é normal, né? Que a gente não percebe quando fazemos a leitura corrida. Quando se faz a leitura corrida, claro, você não vai detectar, não vai pegar. Mas quando você faz a leitura paciente, analítica, olhando qual versículo que está antes e qual que está depois, porque tanto o versículo que pode estar antes como o que está depois nos vai dar a interpretação e a explicação daquele versículo que estamos estudando. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso, é dessa forma que aprendemos a interpretar corretamente a palavra de Deus. Vamos lá. Pastor, o senhor passou isso para a gente numa outra matéria. Sim, lembro-me. Eu deixei anotado aqui que no versículo 2 fala assim, e no meio da sua praça tem uma banda e outra. No versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição. Ali é a Nova Jerusalém.
E a Nova Isso. Jerusalém, perfeitíssimo. João. Jobé está ligado, gente. Se você tentar tirar a tomada do Jobé, você vai tomar um choque que vai dar gosto. Você vai passar uma semana inteira tremendo. Jobé, quando faz, é igual o irmão Wallington. Quando tem um pastor, negócio anotado, vai longe. Fala, pastora. é porque quando, na época de Moisés, Moisés queria ver o rosto de Deus, ele falou que não, que homem nenhum veria o rosto dele. Então, para me tirar essa dúvida. Mas ali não foi o rosto de Deus, perfeitamente colocado. Ali não foi o próprio Deus, ali foi uma outra cristofania. Ali Moisés viu o anjo do Senhor. Mas O não que foi se Deus? falou, ali foi Jesus. Pelas características, só se ela ler com atenção o texto. Ali foi o próprio Jesus. Quem falou com Moisés na sarça ardente? Jesus. Quem pegou Moisés e colocou na penha? Jesus. Só tem que ler as características do texto, porque tudo está voltado para a pessoa de Jesus. Interessante, né? Não era o momento do Pai se revelar. O Pai só vai se revelar unicamente lá, na Nova Jerusalém, no Novo Céus e Nova Terra. Por isso que diz lá no Evangelho de João, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. O que é verbo? A expressão da própria Trindade, é a verbalização da essência do próprio Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, disse Deus, haja luz, e houve luz. Quem está aí falando? O Jesus Cristo, o verbo, a palavra de Deus. Gente, isso é lindo. Tudo que está ligado à palavra na Escritura, direto com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, respondendo a pastora Darlete, deixando claro, né, aquelas manifestações de Deus junto a Moisés, seja na sarça ardente, seja ali quando Moisés vê Deus de costas, é tudo revelação de Jesus Cristo. E essa revelação na teologia, ela chama-se cristofania. Quer anotar? Cristofania. O que é uma cristofania? É uma palavra só. É uma manifestação pré-encarnada do Senhor Jesus, né, em forma humana. E nesses casos, Jesus assumia forma de anjo, forma angelical. Mas depois que ele nasceu na manjedoura, entende? O anjo do Senhor, não é? Já não aparece mais no cenário do Novo Testamento. Já observaram? Depois que Jesus nasce, assume a forma humana, nenhuma página do Novo Testamento traz a expressão o anjo do Senhor com letras maiúsculas, Senhor, mas você vai encontrar anjo do Senhor com letras minúsculas. Aí se refere a um outro e qualquer anjo da parte de Deus. Vamos lá, vamos avançar, que isso aqui é lindo demais. Outro título de Jesus, capitão. A Almeida Revista Corrigida chama ele de príncipe do exército do Senhor. Na verdade, capitão na RC, príncipe do exército do Senhor na área, comandante, lá na nova versão internacional, de acordo com Josué 5,14. Outro título de Jesus, conselheiro, Isaías 9,6, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, nova versão internacional. Desejado de todas as nações, Almeida Revista Corrigida. Então, na Almeida Revista Corrigida, é interessante, né? Que ali vamos ver essa manifestação. Deus Forte, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada. Deus Poderoso, na nova versão internacional. Maravilhoso, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada. Virando a página, uau, que lindo! Príncipe da Paz, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, nova versão internacional. Pai da Eternidade, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, Pai Eterno. Deixa eu abrir esse texto com vocês em Isaías 9,6. E é uma outra situaçãozinha que temos que esclarecer, porque dá problema. Isaías capítulo 9, versículo 6.
Isaías 9:6. Vou esperar que todos vocês abram as suas Bíblias em Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Ok. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será. Preste muita atenção agora que eu vou falar. Existem várias traduções das nossas Bíblias em língua portuguesa que cometem um erro de tradução um pouco complicado. Por que um pouco complicado? Porque eles esquecem de que um sinalzinho aí no meio traz um problema. Há traduções que dizem assim, ó, maravilhoso, vírgula, conselheiro, vírgula, Deus forte, vírgula, Pai da eternidade, vírgula, príncipe da paz. Não sei se a sua tradução, depois do maravilhoso, tem uma vírgula. Quem tem essa tradução? Ninguém tem. E pastora Darlete tem, olha só, e a irmã Vânia, se não me engano. Então, preste atenção. A tradução, não tem da irmã Vânia, então só da pastora Darlete. A tradução que depois do maravilhoso tem uma vírgula, ela não é correta. Como assim? O texto hebraico não traz isso. Porque é um só título. Maravilhoso conselheiro. Anotem aí. Então, o correto do texto hebraico é maravilhoso conselheiro. Nunca maravilhoso, vírgula, conselheiro. É um probleminha de algumas traduções da língua portuguesa. Você pode conferir nas traduções em inglês, em espanhol, tá? Não tem a vírgula depois do maravilhoso. É um só título. Estão me entendendo? Quem está me entendendo, gente? É maravilhoso conselheiro. Aí sim, começa a vírgula, vírgula. Deus forte é outro título. Vírgula, Pai da eternidade, outro título. Vírgula, príncipe da paz. Tudo ligado à pessoa do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, se você tem essa tradução que traz depois do maravilhoso a vírgula, faz uma anotação aí e entenda que é um probleminha, é uma tradução com algo incorreto. A Bíblia de Jerusalém, aliás, número 9, príncipe e governador dos povos. Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, líder e governante, a nova versão internacional, regente e comandante, Bíblia de Jerusalém. Deixa eu fazer uma rápida observação. A Bíblia de Jerusalém, para quem não sabe, é uma Bíblia católica. Preste bem atenção. É uma Bíblia católica. Não sei se vocês já ouviram falar desta Bíblia, ou até mesmo alguns de vocês possam ter essa Bíblia aí na sua casa. Nunca fui e nunca serei de recomendar Bíblias católicas por causa das divergências que existem nos textos das Bíblias católicas, na verdade, porque elas foram trabalhadas para satisfazer as doutrinas do catolicismo romano. Mas de todas as Bíblias católicas, a única, preste bem atenção, a única que foi produzida sem a intenção de... Olha lá, arrasou! Irmão Wellington arrasou. Irmão Wellington, se puder fotografar e postar no grupo, agradeço. A única Bíblia católica de qualidade, de excelência na tradução, que eu recomendo, é a Bíblia de Jerusalém. Faça um teste. Se você quiser buscar uma online, só para fazer um teste. Não quero que você se iluda e compre depois. Ei, pastor, me enganou. Você pode pedir uma amostra online, tá? Tem várias formas de você ter acesso dela online. E começa a comparar os textos de Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada. Você vai ficar assim, uau, a qualidade é top. Irmão Wellington tem,
e ele deve com certeza fazer as comparações dos textos e observar que existem versículos que vão numa profundidade que as traduções de Almeida não trazem. Porque esta Bíblia de Jerusalém não foi baseada na Vulgata Latina. Ou seja, a maioria das Bíblias católicas elas têm como base a tradução Vulgata Latina. Anotou? Não a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém não tem a base como a Vulgata. São outros conjuntos de traduções de manuscritos que foram usados para dar base à tradução da Bíblia de Jerusalém. Então, eu recomendo. Se você tem alguma suspeita em comprá-la diretamente, vai lá no Google e pede uma amostra da Bíblia de Jerusalém, que você vai ter ela de forma online, gratuita. Aí eu sugiro que você comece a fazer comparação de textos, sobretudo de textos difíceis do Antigo Testamento. Você seleciona um texto difícil, né, do Antigo Testamento e compara com a Bíblia de Jerusalém. Você vai ver a diferença. É fantástico. Recomendo para os, claro, que têm interesse entrar no estudo da profundidade da palavra de Deus. O 10º título de Jesus, rebento. Nós é uma palavra que nós usamos, né? Amo o meu rebento, né? Meu filho. Aquele a quem eu gerei, né? Então, rebento, Almeida Revista Corrigida, Almeida Revista Atualizada, nova Ramo, né? Que estaria na nova versão internacional. Renovo, Zacarias 3:8, ARC, ARA, NVI. Servo, ARC, ARA, NVI. Semente da mulher, ARC. Descendente, ARA e NVI. Siló, aquele que traz paz. Que interessante, ARC, ARA. E Sol da Justiça, ARC, ARA e NVI. Teríamos outros títulos, né, ligados à pessoa do Senhor Jesus Cristo. É uma quantidade grande. Obrigado, irmão Wellington. Está aí. Excelente Bíblia de Jerusalém, tá? Recomendo para os que quiserem, ninguém é obrigado. E você que adquirir, com certeza, você que é um estudante e quer profundidade das Escrituras, não vai se arrepender. São 9h27, vamos usar mais 13 minutinhos, né, para nossa aula, mais 13 minutinhos, aí só conseguiremos falar dos nomes e títulos de Jesus no Novo Testamento e entrar e fechar na dupla natureza de Cristo, né? Sugiro, né, que vocês leiam o restante da apostila, uma apostila pequena, né? Vai ser uma apostila muito prática, a parte 5, só adiantando para vocês entenderem. Principais títulos de Jesus em cada livro da Bíblia. Jesus está dentro da Bíblia todinha, tá? Está ali na página 9, na página 10 e na página 11. Todos os nomes do Senhor Jesus dentro da Escritura Sagrada. Na parte 6, página 11, profecias cumpridas por Jesus. Página 7, isso aqui é fantástico. Os tipos humanos de Jesus Cristo. Que lindo isso aqui, os tipos humanos de Jesus Cristo. Adão, Abel, Melquisedeque, Isaac, José, Moisés, Boaz, Davi. Parte 8, página 16. Aparência pessoal de Jesus Cristo. Parte 9, página 17, as parábolas de Jesus Cristo. Isso aqui é lindo demais. Depois, página 10, são as heresias acerca de Jesus Cristo. Ou seja, esta matéria ela é tão rica que daria facilmente 3 meses para nós estudá-la. Só que, infelizmente, não temos 3 meses, né, para estudar uma matéria, né? A matéria mais longa que já estudamos até hoje foi escatologia. Numa turma, né, gastamos 10 aulas, uma outra 15,
certo? E a média é de 5 a 7. Vamos sempre nos situar entre 5 como mínimo e 7 o máximo das aulas, para que o nosso curso não fique muito longo. A próxima matéria que vem aí, né, que é Introdução à Homilética, a apostila vai ser só um pouquinho mais grossa, nada mais. E vamos trabalhar muito com a questão dos sermões que a Bíblia nos apresenta, né? O sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo, né? Vamos aprender a montar os esboços e a desenvolvê-los. Por isso que vai ser uma matéria bem dinâmica, né? A parte teórica e a parte prática. Vamos então aos nomes e títulos de Jesus do Novo Testamento, né? Nós separamos 15 nomes e 15 títulos, está aí na apostila. Advogado, também conhecido como intercessor, número 2. Alfa. Por que alfa? Quando Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega. O que Jesus está querendo dizer? Vamos lá. Aqui é importante. É o princípio e o fim. O princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. É um pouquinho mais do que isso, porque o próprio versículo, de uma forma ou de outra, fala o princípio e o fim. Mas do quê? O princípio e o fim do quê? Alfa é a primeira letra do alfabeto. Grego. Do alfabeto? Do nosso grego. Alfabeto? Não, grego. Ah, do alfabeto grego. E o ômega é o último do alfabeto grego. Isso, então, alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E ômega é a última do alfabeto grego. Então, quer dizer que Jesus é a linha de toda a história, começando no alfa e terminando no ômega. É como fosse em português. Eu sou o A e o Z. Eu sou o começo de todas as coisas e eu sou o fim de todas as coisas. Esse é o significado da expressão alfa e ômega. Amado, né? Ele é o amado filho, de acordo com a tradução Bíblia na linguagem de hoje, número 4. Amigo dos pecadores. Homem que vive por aí, andando com a pior espécie de pecadores. Número 5. Autor e consumador da fé. Número 6. Bispo das nossas almas. Na Bíblia de Jerusalém, chama que ele é o nosso supervisor. E na Bíblia, na linguagem de hoje, o guardião. 7. O bom pastor. 8. Cabeça da igreja. 9. O caminho. 10. O Cordeiro de Deus. 11. Cristo ungido. Cabeça. Messias. 12. Perdão. Deus, todas com exceção da tradução do Novo Mundo dos Testemunhos de Jeová. Eles não dizem Deus, eles dizem um Deus. Olha que heresia chamar Cristo de um Deus. Não, ele não é um Deus, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como nos ensina a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20. Número 13. Por que eles usam um Deus? Porque eles não creem em Jesus como o Filho de Deus. Eles colocam Jesus como um profetinha e como um deusinho. O negócio é sério, irmão Gilberto. Vai conversar eles falam Jeová, né? Eles não falam Deus, né? Exato. Pastora Darlete. Eu conheço uma moça, ela falou comigo que eles conhecem Jesus como príncipe. É príncipe, eles falam que ele é um príncipe, ele não é Deus, e não tem ele como Deus. Aí, olha o perigo. A Escritura é clara que diz que Jesus, além de ser o príncipe de paz, ele é Deus. Porque o Deus é o pai dele, é o pai e ele é príncipe. Porque eles não creem na Trindade. É isso, eles não creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Esse é um problema sério. Tanto que o Espírito Santo na Bíblia deles, lá em Gênesis 1:2, é apresentado como força ativa de Deus. Está lá claro, na tradução dos Testemunhos de Jeová. E a força ativa de Deus, não é? Se navegava sobre a face das águas. Na verdade, eles nunca leram o Evangelho de João. Aliás, leram, mas de uma forma distorcida, totalmente distorcida. É triste, né? A mentalidade dos Testemunhas de Jeová. Só que eles têm muita convicção
do erro que eles ensinam, que isso é o mais assustador. Eles parecem que têm um disquinho na boca, né, e repete sempre a mesma ladainha, pá, 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 porque eles são treinados para isso, né, coisa que infelizmente nós, cristãos que conhecemos a Bíblia, se tivéssemos o mesmo treinamento para a verdade que liberta, faríamos uma tremenda, fantástica, bombástica diferença, tá? Então temos que ter muita atenção dessas sutilidades, né, que os testemunhos de Jeová colocam, os mormons colocam, os adventistas, então, nem se fala. Se você não tem uma base mínima das escrituras, o adventista, ó, pega você de jeito. E aí? Como é que você vai sair? Daqui a pouco você está guardando sábado, deixando de comer carne de porco, né? Esse negócio fica complicado, né? Vai estar entrando no rito da circuncisão e de outras coisas mais. Perfeito. Vamos lá então. Não, deixa eu ver aqui, alguém me mandou uma mensagem, entrou e saiu muito rápido. Ok. Isso, irmã Jennifer, os católicos têm a sua própria Bíblia, então é interessante deixar isso bem claro, tá? Os católicos têm a sua própria Bíblia, os testemunhas de Jeová têm a sua própria Bíblia, os mormons, eles têm também a sua própria tradução, então temos que ter redobrado cuidado com o tipo de Bíblias que estamos manuseando. Tem uma tradução que, se vocês depois quiserem, contemplam, não tenho aqui neste momento, mas tenho nos arquivos da escola, que ela é usada demais pela facilidade de compreensão. É a NVI, em português. A NVI, Nova Versão Internacional, ela não é uma tradução. Ela é uma versão de equivalência dinâmica. O que isso quer dizer? Uma versão de equivalência dinâmica, ela não respeita o texto original, que na teologia é chamado de texto recebido. Não obedece. É uma tradução livre, e isso traz sérios problemas. Em 1978, um grupo de católicos espíritas, vários representantes de 14 religiões se uniram para a produção da Nova Versão Internacional. A mais distorcida é a tradução em português e em espanhol. A inglês já passa um pouco, não é de todo boa, mas também não é de todo ruim, por isso que ela é considerada a quinta melhor tradução da Bíblia em inglês, chama-se New International Version, mas em português é um desastre. Vou dar só um exemplo. Lá em Mateus capítulo 26, quando Jesus está instituindo a ceia do Senhor, as nossas traduções, as traduções originais, elas trabalham assim: isto é o meu corpo que é partido por vós. Dê uma olhadinha lá depois, em Mateus capítulo 26. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Mas na NVI diz este é o meu corpo. Há uma diferença entre você dizer este pedaço de pão é o meu corpo e isto. Isto implica num simbolismo. É a doutrina que Lutero desenvolveu na Reforma Protestante, chamada consubstanciação, que o pão simboliza o corpo partido de Jesus Cristo. Alguém se lembra disso? Alguém se lembra? Lembro. Mas os católicos ensinam diferente. E ao tomar a hóstia, se transforma automaticamente a hóstia no corpo vivo, literal, de Jesus Cristo. Alguém aqui já foi católico? Já ou não? Se você foi católico, você se lembra que a hóstia, ela é dada de maneira que você não pode mordê-la. Ela tem que dissolver na língua. Porque se morder é profanação, você está mordendo Jesus. Porque eles creem literalmente que quando se toma a hóstia, se transforma no corpo vivo de Jesus Cristo. Pastora Darlete. Mas a gente deve comprar NVI ou não? É bom para nós ou não? Para estudo bíblico, não. Para estudo, mas para a senhora fazer comparações é interessante. Tá. Eu tenho duas, mas eu uso para comparações.
comparações, nada mais. Agora, para estudo bíblico, para meu crescimento, edificação, eu estou fugindo dela, mas eu preciso de eu tenho a NVI aqui e tenho 2, 3 do lado. Aí eu faço comparações, aí eu chego à conclusão que a NVI é uma tradução espúria, uma tradução errada, uma tradução ecumênica, uma tradução apócrifa. Muito bem, acho que a gente não vai conseguir entrar na dupla natureza de Cristo. Aí temos o número 13, outro título de Jesus, Emanuel, não é? Deus conosco, filho de Davi. Isso quer dizer que Jesus não é literalmente, não é? Filho de Davi. A expressão filho implica descendente de Davi. E filho do homem, que é o título preferido que Jesus gostava de aplicar-se a si mesmo. Esse título aparece mais de 80 vezes. Que lindo, né? Saber que Jesus é o Filho do Homem. E qual o significado dessa expressão? Que Jesus se identifica conosco como seres humanos, sendo ele Deus, assumindo a forma humana, reduzindo-se à forma que nós, seres humanos, somos. Perfeito, meus irmãos. Vamos, então, à nossa provinha. Se possível, quem está no invisível ou pudesse abrir o vídeo, eu agradeceria. Irmã Isadora e Isabelle, se possível, por favor, porque em momento de prova temos que ter visibilidade, por gentileza. Se puderem, agradeceria demais. Eu vou aguardar na medida do possível, a menos que tenham com algum problema de transmissão. Mas se puderem ficar visíveis, eu agradeço, e aí já vamos lançar a prova na tela, né? Vou estar aqui aguardando, ok? Estão me ouvindo, irmã Isabelle, irmã Isadora? Somente vocês que, por enquanto, estão com o vídeo apagado, se puderem, a menos que estejam com alguma deficiência na transmissão. Eu gostaria que seja informado, tá? Aí a Isadora e a outra, irmã Isabelle. Me ouve, irmã Isabelle? Não consegue entrar no vídeo. Consegue falar, pelo menos? Vamos lá. Mãe Isabelle não consegue falar também. Então, está com problema de áudio. Ela me ouve, mas não fala e não pode entrar no vídeo. Ok. Perfeito, irmã Isabelle. Estarei, então, na confiança da sua pessoa, né? Plenamente. Oi, Vamos, pastor, eu então. acho que em 5 minutos eu consigo resolver aqui. Desculpa Perfeito. por isso. Sem problema, né? Por isso que eu perguntei se está havendo algum tipo de deficiência técnica, né? Porque quando isso acontece, se constata, então, algum tipo de deficiência técnica. Vamos, então, nesse meio tempo, fazermos uma oração, tá? E já passarmos para algumas instruções e já colocarmos a nossa provinha na tela. Senhor Deus e Pai, oramos a Ti agradecidos pela finalização desta matéria. Te agradecemos, ó Deus, por este grupo que tem muito se esforçado, se empenhado, batalhado pesado. E agora, ó Deus, os teus filhos e filhas vão estar demonstrando aquilo que puderam estudar, puderam memorizar, se empenharam, se dedicaram. Glorifica, exalta o teu nome, ajudando-os a se lembrar daquilo que estudaram. É a nossa oração que a Te fazemos, agradecidos no maravilhoso e bendito nome de Jesus. Amém e amém. Perfeito. Eu vou colocar, então, na telinha